Olá pessoal, tudo bem? Sou eu novamente, Rosimeire Rodrigues, desde aqui de Orlando. Começamos a estudar a Bíblia, né? Deus colocou no meu coração da gente estar estudando a palavra dele. E ontem nós começamos isso né? Quem quiser acompanhar, né, o meu canal de YouTube, é só se inscrever e esteja nos acompanhando, né? Então, assim, hoje eu estava meditando em Gênesis 26. Hoje a gente vai estar falando, estudando junto sobre o capítulo 26 de Gênesis. Então, eu vou estar lendo aqui. Sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, que era rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Eu multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Aí depois a gente vai ver no versículo 12, semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhes tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Versículo 18. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavavam nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhe deu os mesmos nomes que já seu pai lhe havia posto. Então, assim, eu estava meditando, né, nessa palavra. Há muito tempo o Senhor falou comigo, né, no versículo, né, de que Deus tinha dado a promessa, feita a promessa a Abraão, né, e que ia abençoar toda a sua descendência, que ia multiplicar toda a sua descendência como as estrelas do céu, e que ele ia dar todas as terras, essas coisas todinhas. Então, assim, um dia eu estava meditando sobre isso, né, e aí eu questionei a Deus, né, porque eu tinha recebido tantas promessas dele, e de repente aconteceu algo na minha vida, que um dia eu estava chorando diante de Deus. Eu falei para ele, assim, Senhor, e as suas promessas, né, que tu fizeste, agora com o que aconteceu, como que vai ser, né, porque as promessas foi dada a mim quando eu estava com alguém e tudo. Essas promessas não vão se cumprir na minha vida por causa disso. Aí Deus falou para mim que independente daquilo que tinha acontecido comigo, quem estava comigo, quem me deixou, me deixou na caminhada, né? Desistiu de caminhar comigo, as promessas que Deus tinha feito para mim, para minha família, para os meus filhos, essas promessas ainda continuaria, né? Quando assim, Deus me deu essa palavra, né? De que ele falou para Isaque, né? Que como ele tinha prometido a Abraão que ia abençoar toda a sua descendência, que naquele momento, né? Que, como a gente vê no versículo 1, está falando, né, que naquele momento, naquela hora, né, que Deus falou para Isaque, a terra estava passando por uma grande escassez, por uma grande fome, e Isaque estava mudando de lugar, estava procurando um lugar onde ele pudesse sustentar a família dele, cuidar da família dele, né? Porque onde que ele estava tendo escassez, estava tendo fome. Então Deus falou para ele, né? Falou assim,
Não, lembra da promessa que eu fiz para seu pai, né? Que foi em Gênesis 22:16. Se vocês olharem atrás, vocês vão ver em Gênesis 22, quando ele fez essa promessa para Abraão, de que ia multiplicar a tua descendência como as estrelas do céu, e que ele daria, né, todas as terras, né? E que através da sua descendência seria abençoada todas as nações. Então, Isaac era a descendência de Abraão. E Deus estava confirmando ali aquele testemunho, né? Aquela palavra que ele tinha dado, né? Ele estava refazendo a aliança, né? Que ele tinha feito a Abraão. Ele estava reforçando. Ele disse, aquela aliança que eu fiz com seu pai, hoje eu torno a lembrar você que essa aliança continua ainda. Aquilo, nada mudou, independente de tudo que aconteceu, né? Do seu pai não estar aqui mais. A promessa que eu fiz para ele, a aliança que eu fiz para ele, de que eu ia abençoar toda a sua descendência, ela continua de pé, ela continua firme, e é só você, cabe a você, né, me obedecer. Então ele pediu para Isaac não sair do lugar, para Isaac não, para permanecer no mesmo lugar, né? Então assim, ele disse, né, que era para ele ficar em Gerar, que a promessa que ele tinha feito ao pai dele ia se cumprir. Então assim, eu poderia pensar da seguinte maneira: a promessa já foi feita. Deus é Deus que cumpre tudo que fala, né? E se ele prometeu meu pai que toda a minha descendência, que toda a sua descendência seria abençoada, eu faço parte da descendência de Deus, então eu não preciso obedecer, porque a promessa, Deus não volta atrás, Deus não revoga aquilo que ele falou. Então cabe a mim, eu posso obedecer ou descer, sair daqui do lugar onde que eu estou passando fome, passando escassez, passando dificuldade, ou eu continuar aqui crendo que Deus vai realmente cumprir a promessa dele, não vai me deixar passar fome, ou eu posso, né? Ele tinha essa escolha. Ele sabia que as promessas de Deus ia continuar, a aliança que ele tinha feito com Abraão, Deus não ia quebrar, né? E que ele era descendência de Abraão, então a promessa estava sobre ele, independente se ele obedecesse ou não a Deus, de permanecer em Gerar. É muito lindo isso, né? Então ele falou para ele, permaneça em Gerar. E o que aconteceu? Aconteceu que que Isaac, ele obedeceu a Deus, como Deus falou para Abraão, e Abraão obedeceu, e a aliança que fez com Abraão veio se cumprir na vida de Isaac. Isaac também decidiu obedecer a Deus. Sim, ele poderia ter descido, saído do lugar, né? Ido para o lugar que ele estava achando que ia prosperar, que não ia ter fome, que não ia passar dificuldade, mas ele creu na promessa que Deus tinha feito ao pai dele, de que Deus ia continuar abençoando toda a descendência de Abraão, e que ele fazia parte dessa descendência. Então ele decidiu obedecer a Deus. Então eu vejo assim a geração, né, da minha avó, da minha mãe, de mim passando para meus filhos passando para meus netos. Cabe a cada um de nós estar na obediência, né, na promessa, a promessa que Deus fez à minha avó, quando ela se converteu, né, de que abençoar toda a nossa família e toda a sua descendência. Ela tem passado, a minha mãe firme e forte. Eu estou aqui tentando caminhar cada dia mais, um pouquinho mais, nas minhas fraquezas, nas minhas debilidades, né, porque todos nós temos, todos os dias a gente tem que estar na dependência de Deus, buscando sempre a fortaleza que vem dele, para a gente estar sempre tentando fazer a vontade dele, né? Como Isaac decidiu obedecer a Deus, ele decidiu ficar na obediência a Deus, né? Então, assim, por causa desse ato de obediência, Deus continua abençoando ele, né? Aí a gente vê que no versículo 12, ele ficou na terra, e o que aconteceu? Ele semeou naquela terra, aquela terra estava passando, né? Ele estava passando, como no versículo primeiro diz,
que sobreveio fome na terra, né? Então estava passando, todo mundo estava passando por uma escassez, mas ele semeou. O versículo 12 diz que semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano ele recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoara. Ele se enriqueceu, o homem prosperou, ficou riquíssimo. Tá vendo como que Deus é lindo quando a gente está na obediência? Não importa se a gente está numa terra onde não produz o leite e mel, né? Onde está tendo crise de mercado, a economia tá um caos, mas ali o Senhor te plantou ali. E aonde que Deus te plantou, se você está na obediência, você vai continuar semeando, você vai semear crendo que, ok, eu vou semear neste lugar, independente se a terra está fértil, independente se a economia não está boa, independente se eu estou passando dificuldade, eu vou semear neste lugar. E quando ele semeou, né, diz a palavra de Deus, que ele naquele mesmo ano, né, que era fome, né, que estava em escassez, ele prosperou, né, ele assim enriqueceu de sobremaneira e ele prosperou e ele ficou riquíssimo. É muito lindo isso quando a gente está na obediência de Deus. Por isso que a gente vê, né, que a fidelidade de Deus, quando a gente decide obedecer, né? Então ele possuía muitas ovelhas e bois e tudo isso ele recebeu, né, porque ele semeou. Talvez se ele tivesse ficado no canto dele reclamando, falando, a crise está feia, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, mas ele semeou, mesmo na escassez, mesmo na fome, mesmo a terra não sendo fértil, mas ele continuou ali, né, confiando nas promessas que Deus tinha feito ao pai dele e estava se cumprindo na vida dele por causa da obediência dele, né, que ele poderia ter escolhido desobedecer e continuar na trajetória dele para ir para um lugar onde realmente ele ia prosperar, mas ele ficou ali naquele lugar esperando e confiando nas promessas de Deus. Então, assim, quando isso acontece, muito interessante que no mesmo versículo 14 diz de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. As pessoas que estão fora, né, que está na mesma crise, na mesma situação que você, ela olha para você e vê você prosperando, vê você se enriquecendo e elas começam a ter inveja, né? Tipo assim, por que ela, não eu e tal? Aqui diz, né, que quando ele começou, que teve tudo isso, eles começaram a invejá-lo, né? E começou a entulhar todos os poços, né? Aí eles veem, né, as pessoas maldosas, querem entulhar os nossos sonhos, querem matar aquilo que Deus colocou dentro do nosso coração, a nossa confiança, né? Aí começa ali querer nos atrapalhar de prosseguir, de seguir o nosso alvo, o nosso objetivo. Então eles se levantam contra isso, né? Mas o interessante é que Isaac, ele não se deixou levar por isso, ele continuou, ele desentupia um poço, o pessoal vinha e tipo assim, desentupia, ele ia lá e desentupia, ele mandava ele sair dali, ele ia para outro poço e fazia a mesma coisa. E muito interessante que no versículo 18 diz, né, que, deixa eu ver, que no versículo 18, e tornou Isaac a abrir os poços que se cavavam no dia de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhe deu os mesmos nomes que já seu pai lhe havia dado. Tempo atrás, Abraão tinha cavado aqueles poços, né, com muito problema. Sabe como que é cavar os poços? Vai cavando até muito trabalho. Então, Abraão ele foi lá, ele fez todo esse trabalho, né, tudo lindo. Quando eles entulharam os poços,
Isaac decidiu abrir esses poços novamente, a palavra de Deus disse que ele deixou o mesmo nome dos poços, né, que o pai dele tinha dado. Muitas vezes a gente tipo assim, a gente está caminhando, eu olho na igreja, né? Você está ali no ministério, Deus te deu um ministério, você está ali cumprindo com fidelidade e amor, aí de repente começa a ver pessoas, né, que começam a te invejar, querem tá tomando o seu lugar, a sua posição, e começa a querer, a falar coisas que não é, a fazer coisas contra você e tal. Então, o que acontece? Eu olho para mim, né? Eu passei por muito disso, e aí quando vem o outro, né, e toma o seu lugar, tá fazendo, ele já pegou tudo pronto, né, já tá tudo pronto ali, então ele só chegou e tomou a posição do outro, né, que já era líder, que batalhou, que lutou, que plantou com choro, aí o outro vem e continua fazendo a obra, né, que aquele que fez antigo. Aquele que fez antigo não é mais reconhecido, né, pelo esforço, né, de tudo que ele passou, né, pelos anos, pelo choro, pelas lutas. Eu vejo isso porque trabalhando em ministério, então eu vi muito isso, a ingratidão, entendeu? Aí o outro chega e toma a posição, né, de alguém, né, que fez tudo isso e tomou o lugar dele, né, sem recordar, sem lembrar, assim, não, eu simplesmente estou tomando o lugar de fulano, né, fulano foi a bênção, Deus deu a visão para ele, ele batalhou, ele chorou, ele lutou, eu simplesmente agora estou continuando a obra dele, né, então assim, é a humildade, né, que a gente tem que ter diante de Deus, de reconhecer o trabalho daquele que veio antes de nós. E a gente não tem visto isso, né, que antes, às vezes a gente chega numa posição, mas quando a gente chegou naquela posição, alguém já passou, já te entregou uma posição pronta, né, já foi ali, já regou a terra, já limpou a terra, já colocou adubo, já plantou, então assim, já está tudo pronto, então você só vem para colher aquilo que a pessoa plantou. E acontece muita ingratidão isso, né, nas nossas vidas, por causa da ingratidão, né, de a gente não reconhecer aquele que veio antes de nós, né. Eu acho que nós devemos reconhecer, como Isaac fez aqui, ele continua reconhecendo que o pai dele teve todo aquele trabalho, né, de ter aberto aqueles poços e de ter abençoado tanta gente, né, por causa daqueles poços. E ele veio, ele não tomou o nome, ele não mudou o nome do poço, né, dos poços, permaneceu o mesmo nome que o pai dele tinha dado. Então, assim, eu achei assim, muito interessante, né, isso, né, que ele ainda reconheceu, né, assim, foi o meu pai que fez, então o nome continua o mesmo, né. Então, é isso a palavra que Deus me deu, né, não, sim, eu tenho mais alguma coisa aqui. Então ele partindo dali, ele cavou outros poços, né, e como eles não contenderam, ele chamou, né, toda vez que ele abriu um poço, ele tinha o pessoal ficava com inveja, mandava ele partir dali e ele ia abrir outros poços e assim sucessivamente. Então ele não mudou o nome dos poços do pai dele, mas quando chegou no último poço, diz a palavra de Deus que ele abriu e a pessoa e eles não contenderam, eles aceitaram, né? Então quer dizer, partindo dali, cavou ainda outro poço e como por este não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse, porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Versículo 24, na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse,
Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Isso é muito lindo, né? Muito lindo. Deus reafirmou a promessa, né, que tinha feito Abraão na vida dele, né? Que apareceu do mesmo jeito que Deus apareceu para Abraão, ele apareceu para Isaque, né? Durante a noite, né? Na mesma noite, né? Diz a palavra. Porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então ele levantou um altar ao Senhor. Muito lindo. Ele levantou um altar ao Senhor. Deus tinha dado a promessa ao seu pai, ele decidiu obedecer, ele poderia não obedecer, mas ele decidiu obedecer, e no final tudo foi lindo e maravilhoso. Deus apareceu para ele, reafirmou, né, a aliança que ele tinha feito a Abraão. Eu estou reafirmando essa aliança contigo, meu filho. Eu vou continuar abençoando a tua descendência. Eu vou multiplicar a tua descendência por amor a seu pai, por amor a Abraão. E então ele levantou um altar ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque tu és lindo. Tu me fizeste prosperar neste lugar. Tu me fizeste ver e confiar na tua provisão. E é assim que Deus faz. Quando nós decidimos obedecer à palavra de Deus, Deus vem com a mão poderosa dele e nos abençoa e reafirma a promessa que ele fez aos nossos pais através da palavra dele. Por isso é muito bom a gente meditar na palavra de Deus, estudar e ver realmente que o nosso Deus é um Deus de aliança. Se ele fez uma aliança com você no passado, essa aliança permanecerá se nós continuarmos na obediência. Amém? Que o Senhor esteja abençoando vocês no nome de Jesus.